Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Malael. Depois que gerou a Malael, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Malalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou Jerusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Matusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cão e Jafé. Está aí o texto. Interessante, né? Todo mundo morreu, com exceção de dois. Um não morreu e o outro, a história vai continuar, vai morrer depois, não tem problema. Meus irmãos, nós vimos no texto anterior a genealogia de Caim. Se vocês lerem aí, voltarem aí a Bíblia, só para título de lembrança, nós passamos pela morte de Abel. Caim mata Abel e depois vem a descendência de Caim. E nessa descendência de Caim nós vimos como Deus foi misericordioso. Ele permite que Caim tenha descendentes. Ele se casa, apesar de ter aqui casamento aqui, meus irmãos, não nos nossos moldes, né? Mas ele tem uma esposa e ele, apesar de ter uma marca, ele consegue uma esposa, tem filhos, e esses filhos de Caim, nós encontramos lá uns que foram instrumentos na mão de Deus para a humanidade, porque foram eles que criaram os instrumentos musicais. Eles eles trabalham com fundição, com ferragem, com cobre, e para o bem da própria humanidade.
e teve também filhos terríveis, como Lameque, que era um cara tremendo, de tremenda violência, e é o sujeito que implantou, começou, a Bíblia registra que foi nele que começou a poligamia, que não era plano de Deus, nem nunca foi permitido por Deus. Poligamia não existia até Lameque. Agora nós encontramos Moisés está relatando a descendência. Repare o seguinte, ele começa no capítulo 5 registrando a descendência de Adão. Repare que a descendência de Adão no capítulo 4 já tinha falado de Abel e Caim, e vai tratar no capítulo 4, ele tratou da descendência de Caim, da descendência do mal, do lado mal da descendência de Adão, a partir de Caim. Agora no capítulo 5, não é que as coisas estão fora de ordem, não. Agora ele começa de novo uma nova linhagem, e ele começa em Adão. Então ele vai dizer, começando em Adão, ele vai traçar uma linha de genealogia no capítulo 5, para mostrar exatamente aonde chegaria o processo que chegaria a promessa que Deus havia feito a Eva, Adão e Eva, lá no capítulo 3, versículo 15, quando diz: da mulher nasceria que esmagaria a cabeça da serpente. Então ele começa em Adão e vai mostrar que essa linhagem, isso é para mostrar que essa linhagem que parte de Adão vai levar ao segundo Adão, Jesus. Então ele começa agora uma nova linhagem no capítulo 5. A de Caim tem um Enoque, que vai chegar em Lameque, que é o pior do que Caim. A de Adão, que começa em Sete, que ele vai dizer que Adão viveu e teve um filho chamado Sete. Sete tem um filho que se chama Enoque, que anda com Deus, e um Lameque, que gera um Noé, que passa pelo dilúvio. A genealogia de Caim se encerra no dilúvio. A genealogia de Sete passa pelo dilúvio. Então quando você lê esse monte de morreu, com essas idades aqui, você pode pesquisar, você vai achar até alguém que diz que essas idades estão relacionadas com o tempo de não sei o que, envolvendo astros, um monte de coisa que você vai encontrar aqui com esses nomes, com essas idades. Tem gente aí que viveu, quem é que tem um aí que viveu 365 anos, que é um ano para cada dia de um ano? Interessante. Se você quiser depois entrar nas curiosidades das idades, é outro assunto. Eu não vou entrar nisso aqui agora, mas vamos ver algumas coisas que esse texto nos dá. Primeiro, nos versículos 1 e 3, repare no versículo 3, Adão é criado à semelhança de Deus. Ele faz questão de registrar isso. Ele faz o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Repare que ele está dizendo, ele criou o homem e mulher e os abençoou. Ou seja, o que ele está dizendo? O homem e a mulher vão se casar, macho e fêmea. Mais uma vez essa questão séria. Não tem casamento de macho com macho, nem casamento de fêmea com fêmea. Casamento é de macho e fêmea. E quem é macho? É só você fazer um exame. DNA fala quem é macho e o DNA fala quem é fêmea. Aí ele diz que ele criou e os abençoou. O que ele está querendo dizer? Que a bênção é a bênção da posteridade. Eles vão gerar filhos. Os abençoou, deu o nome de Adão, foram criados. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança,
conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Meus irmãos, ele não está dizendo que o único filho de Adão foi Sete, o primeiro filho de Adão foi Sete. Ele está mostrando uma genealogia. Ele está dizendo assim, ó, quando Adão tinha 130 anos, ele gerou um filho chamado Sete, que ele deu o nome dele de Sete. Alguns dizem que ele é o sétimo filho, por causa do nome. Imagina se alguém vai colocar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Você ia ser primeiro, tá, José? Sete. Então, deu o nome dele de Sete. E depois que ele dá o nome de Sete, você vai ver que ele gerou filhos e filhas. Mas repare uma coisa aqui. No versículo 3, ele diz que Adão gerou um filho à sua semelhança. Diz lá atrás que Adão foi criado à semelhança de Deus. E agora Adão é abençoado para gerar um filho à sua semelhança. Aqui, meus irmãos, nós temos um problema sério. Nós geramos filhos à nossa semelhança. Nós geramos filhos em pecado me concebeu minha mãe, eu gero filhos pecador. O ser humano foi abençoado por Deus para gerar filhos conforme a sua semelhança. Não é mais conforme a semelhança de Deus, é conforme a semelhança dele. E aí ele gera filho à sua semelhança, e aí nós vamos ver que aqui nós temos a ênfase em alguns indivíduos de cada geração. A partir daqui, quando ele fala sobre Sete, no versículo 4, que Adão viveu 930 anos, teve filhos e filhas, versículo 4 e 5, aqui vem a resposta para aqueles que dizem assim, mas como que o homem foi se reproduzindo? Está aqui, Adão viveu 930 anos, teve filhos e filhas. Aí quando chegamos no versículo 6, se você pegar aí, até o versículo 20, nós vamos ver essa sequência de pessoas que ele vai enumerando, indivíduos a cada geração. E isso aqui é uma divisão em geração. Geração tal, ele enumera ele cita um. Na tal a geração posterior, ele cita outro. Esses homens não tiveram somente esses filhos. Eles tiveram filhos e filhas, assim como Adão. E ele vai registrando o nome destes homens todos, por liderança, e vai até o versículo 20, ele vai citando. Ele vai continuar, nós sabemos, mas eu quero parar no versículo 21, porque no versículo 21 até o versículo 24, ele fala da geração de Enoque. Vocês lembram que Enoque, na geração de Caim, foi dado o nome de Enoque a uma cidade que Caim teve. Então o Enoque, descendente de Caim, recebe uma cidade pelo nome, com o nome dele. Repare isso, meus irmãos. O filho gerado por Caim, Enoque, recebe uma cidade com o nome dele. O Enoque, descendente de Sete, lembrando que Sete é irmão de Caim, o descendente de Sete andou com Deus. O descendente de Sete, Enoque, anda com Deus, e Deus o toma para si. Ele viveu 365 anos, um ano para cada dia do ano.
Ele vive 365 anos, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. É o único que o texto diz, e morreu. Ele não morreu. Quando você vai lá para Hebreus capítulo 11, você vai ver que Deus os trasladou, Deus tirou. Eles procuraram Enoque e não o encontraram, porque Deus o tomou para si. Deus o toma para si. Então esse Enoque é o homem que anda com Deus. Esse destaque na vida de Enoque é porque ele andou com Deus, Deus se agradou dele, ele saiu da terra em corpo. Só 2 homens na Bíblia nós temos registro disso, Elias e Enoque. Uma demonstração, meus irmãos, aqui de forma muito clara. Você repara que no meio de morreu, tem um cidadão que não morreu. A Bíblia faz questão de registrar isso, faz questão de registrar que esse cidadão não morreu, por quê? Porque existe vida além da que nós conhecemos aqui. Existe vida além disso. Por isso essa genealogia da aliança, mostrando aquilo que Deus tinha dito a Adão: você vai morrer. Mas Enoque não morre. Enoque não morre. Ele vai voltar com Jesus. Assim como se nós morrermos antes de Jesus voltar, Jesus vai voltar trazendo as nossas almas para encontrar com o corpo, e assim subirmos, estarmos todos com o Senhor, na volta, na ressurreição dos corpos, conforme Paulo diz à igreja de Tessalônica. Enoque vai voltar. Por quê? Enoque, ele vai ter que passar pelo processo de corpo à semelhança do corpo de Cristo. Enoque volta, Elias volta. Só um parênteses, mas esses versículos 21 a 24, ele serve para nos mostrar, meus irmãos, que Deus já estava mostrando, tem vida para aqueles que andam com Deus. Tem vida para quem anda com Deus. Aí quando chega no versículo 25 ao versículo 32, ele vai falar de Matusalém. É o que mais viveu, né? É o homem que mais viveu sobre a terra. Esse homem teve um filho chamado Lameque, mesmo nome do violento filho de Caim. E esse Lameque, ao invés de ter a vida que o Lameque de Caim teve, ele tem um filho chamado Noé, e ele dá o nome desse filho Noé, porque ele esperava consolo pelo sofrimento que eles passavam sobre a terra, pelas fadigas que eles tinham sobre a terra, que o Senhor amaldiçoara. Está aí no versículo 29. E depois que esse Noé, que ele gera Noé viveu, Lameque viveu 700 anos, e Noé era da idade de 500 anos, gerou Sem, Cão e Jafé. Esse aí é o único que teve apenas 3 filhos. Noé não teve filhos e filhas. Noé não teve filhos e filhas. Noé teve 3 filhos. E nós vamos ver, meus irmãos, por que Noé só teve 3 filhos? Porque nós sabemos que quando ele vai construir a arca, nós vamos ver isso depois, só entra na arca ele, a esposa, os filhos e as noras. É o que passa pelo dilúvio. Meus irmãos, vamos ver algumas coisas que esse texto tem para nos ensinar sobre Deus.
que nós precisamos de saber aqui. Primeiro, é que Deus cumpre os seus propósitos apesar dos homens. Era propósito de Deus que da geração de Sete, da linhagem de Sete, viria Jesus. Então Deus cumpre os seus propósitos apesar dos homens. Deus, ele é misericordioso, nós não podemos esquecer disso, que ainda manteve a sua imagem, mesmo que ofuscada no homem, apesar do pecado. Apesar do pecado, o homem busca Deus, o homem busca o Senhor. Deus é o Deus do pacto. Ele havia dito: da mulher vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente. Ele escreveu a história para cumprir esse pacto eterno que ele fez com a Trindade. Ele cumpre no decorrer da história. Nós precisamos de tomar cuidado com isso, porque nós achamos que a história pega Deus, que Deus está andando atrás da história, como se as coisas vão acontecendo e Deus vai administrando o que está acontecendo. Meus irmãos, não é assim. Deus é que escreve a história. Deus está fora da história. A história acontece porque Deus determina que ela aconteça. É assim que funciona. E nós devemos tomar cuidado, porque nós às vezes esquecemos desse pacto de Deus no decorrer de toda a sua história. Ele vem mantendo tudo isso. Deus é um Deus providente. Nós estamos falando isso aqui sempre. Por que a gente insiste muito? Eu insisto muito com isso, porque às vezes nós não vivemos isso, não vivenciamos isso. Ele governa sobre os seus servos. Tanto são servos dele, ele governa sobre os servos e governa sobre aqueles que estão reprovados. É o que nós vimos sobre a vida dos descendentes de Caim. Ele governou sobre os descendentes de Caim. E agora ele governa sobre todos os seus servos. Estes homens todos tiveram famílias, tiveram filhos, morreram. Fiz questão de dar ênfase. E morreu, até a hora que diz: Deus o tomou para si, Enoque. Porque Enoque andou com Deus. É o que o autor de Hebreus faz a interpretação desse texto, dizendo que Enoque é um exemplo. Enoque é um exemplo. O Enoque de Caim recebe o nome, é dado o nome dele a uma cidade. O Enoque de Sete, aqui não que fossem filhos diretos, mas o Enoque de Sete vai para a cidade, conforme diz o texto de Hebreus, aonde estão os fundamentos, aonde Deus vai manter todas as coisas, aonde Deus vai trazer de volta para nós. O Senhor vai trazer de volta para nós. Então, você note que até os nomes ele faz questão de colocar para mostrar o governo dele sobre todas as coisas. O homem aqui nesse texto, nós temos homens que são exemplos no texto anterior, que viveram e cada vez mais atolados nos seus pecados, e homens que andaram com Deus. Então aqui nós encontramos o homem que anda com Deus, aquele que nasce de novo em Cristo Jesus. Deus o tomará para si. E aqui não estou dizendo que aqueles que nascem de novo em Cristo Jesus serão levados em corpo para o céu. Não, não é isso. Eu estou afirmando que aqueles que nascem de novo em Cristo Jesus, esses viverão eternamente, não passarão pela segunda morte. Aqueles que nascem de novo em Cristo Jesus, esses não estarão na lista daqueles que morreram na segunda morte. Ou seja, nós encontramos pessoas que andam com o Senhor e viverão eternamente, mas encontramos pessoas que não andam com o Senhor e terão morte eterna. O que você vai fazer com o texto?
Se você leu o texto antes, você deve ter pensado assim: o que vai sair nesse monte de gente que morreu? O que eu vou fazer com isso? Meus irmãos, tem muita coisa para você fazer nessa vida com esse texto. Primeiro, nós devemos viver sempre lembrando que os propósitos de Deus se cumprem na história. Ah, mas meus irmãos, eu estou falando para você lembrar disso todo dia. Não pense você o que vai acontecer com você amanhã. Não estava sob o controle de Deus, ou não está sob o controle de Deus. É Deus que governa o amanhã. Do passado nós só podemos lembrar, do presente nós podemos viver do amanhã, só Deus comanda. Você não sabia o que ia acontecer com você hoje, você nem sabe por que você está aqui, foi porque Deus te trouxe. Então lembre-se disso, os propósitos de Deus se cumprem na história, mesmo que você não entenda, mas cumpre. Outra coisa que esse texto nos ensina é que o registro bíblico nos mostra como a linhagem dos filhos da aliança são mantidas. Lembre-se disso, a linhagem dos filhos da aliança são mantidas. O Senhor mantém os filhos da aliança. Ele fez um pacto com Adão e Eva. Ele diz: olha, da sua descendência vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Isso vai acontecer. Então tem que acontecer, é o pacto, ele vai acontecer. Então ele já está registrando, ó, vai ser tudo destruído na frente, nós vamos chegar lá. Mas quem vai passar? O descendente de Sete. Quem? Noé, com seus 3 filhos. E aí você vai ver futuramente, nós vamos ver futuramente, qual a linhagem que vai tomar. Se você quiser antecipar e saber disso, é só ler as genealogias lá de Mateus e de Lucas. Mateus e Lucas vão mostrar isso, então nós precisamos de ver isso. Esse registro bíblico serve para isso. Outra coisa que esse texto me ensina você: quem anda com Deus, andar com Deus, é viver aqui no futuro de forma diferente. Só esse versículo de Enoque é suficiente para você sair daqui pensando: eu tenho que andar com Deus. O andar com Deus fez diferença na vida de Enoque, o andar com Deus faz diferença na sua vida. Ande com Deus, isso vai fazer diferença na sua vida, vai fazer diferença na sua eternidade. Mesmo no momento conturbado da história, sempre Deus proverá a caminhada da sua criação. Repare uma coisa que Lameque ele diz: pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: esse nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos na terra que o Senhor amaldiçoou. Ou seja, no momento conturbado da história, Deus sempre proverá a caminhada da sua criação. Põe isso na sua cabeça. Nós podemos viver crises de todas as espécies, não importa. Nós podemos ter 3ª Guerra Mundial, 4ª Guerra Mundial, bomba atômica, nós podemos ter tudo, meus irmãos. Uma coisa é certa: nada impedirá a caminhada da criação de Deus. É porque se apertar o botão não sei o que, o mundo vai acabar, porque está vindo um asteroide não sei de que. Meus irmãos, asteroide é alguma pedrinha que Deus está jogando com o dedo dele. Irmãos, foge dessas paranoias de coisa, esses negócios malucos, foge disso. Lameque faz questão de dizer que esse período era um período conturbado, mas Deus proveu e proverá a caminhada da sua criação até o dia final. Aí a providência de Deus traz descanso para a nossa alma, meus irmãos.
Quando você entende que Deus está comandando tudo isso, você descansa a alma. Você descansa. Você não está preocupado ou preocupada com que, porque falaram isso. Por mim, pode falar o que quiser. A palavra de Deus está me dizendo que nesse período conturbado, as coisas caminharam. E caminharam para quê? Para o fim da humanidade. Está escrito. Mas como é que então vai acabar tudo? E como é que vai acontecer? O que vai ser depois? Constrói-se uma arca. Chegaremos lá. Chegaremos lá. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a linhagem da aliança, ela iniciou em Adão. Deus, ele faz uma aliança, ele faz um pacto, e essa linhagem, meus irmãos, seguirá até o último dos escolhidos, aonde o Senhor encerrará todo esse processo, e na sua volta Ele vai restaurar tudo para a glória do nome dEle, porque a sua morte foi para a restauração de todas as coisas. Vai restaurar a criação, vai restaurar o seu reino, vai implantar definitivamente o seu reino, e todas as coisas serão recolocadas no seu devido lugar. A questão aqui, só para você fazer uma reflexão agora: você pertence à linhagem da aliança? Você pertence à linhagem da aliança? O seu nome está escrito no livro da linhagem daquela linha. Nós temos a linhagem de Caim. O que aconteceu com eles? Ficaram no dilúvio. Mas na linhagem da aliança de Sete, passou Noé, Cão, Sem e Jafé. Hoje nós sabemos que da linhagem era Sem. Você pertence a essa linhagem? É isso que você tem que responder. E se você pertence, saiba de todas essas coisas. Você pertence porque Deus escreve a história e você faz parte dessa história escrita por Ele. Você pertence porque Deus é misericordioso, Deus é providente, Deus cuida de você. Você faz parte do povo escolhido por Ele. E Ele vai levar você até o último instante, para a glória do nome dEle. Feche seus olhos, faça uma oração, refletindo sobre aquilo que você ouviu. Peça a Deus que toque no seu coração e agradeça a Ele se você é da linhagem de Sete.